Look, I'm not saying it's fair, but it's real. People are scared of you. You think my job is easy? You try keeping a bunch of fables from killing each other. Bigby! Everyone knows you, Big Bad Wolf. E aí? Aqui é o Zangado, hoje de Vale Não a Pena Jogar, e o game que eu vou analisar pra vocês hoje por completo e trazer um pouco de informação nerd extra também é esse jogo que já apareceu aqui no canal no vídeo da primeira meia hora, que é o The Wolf Among Us. Traduzindo seria O Lobo Entre Nós. Então vamos lá, jovens, vídeo de análise, a gente tem o nosso ritual, né não? Dá uma pausa nesse site de entretenimento adulto que eu tô ligado que você tá acessando nesse exato momento. Tô nada, Zangado. Você tem que parar de falar isso. Eu tô aqui acessando sobre a vida das saracuras e você não sabe como é interessante, tá? Tá bom. Seja o que der grau pra vocês, né não? Vão lá, lava essa mão, faz favor. Prepara um lanche, mas coisa leve. Um sorvete de banha com um caldo de bacon batido no liquidificador com biotônico. Acho que já tá bom demais. Se acomoda, fica confortável e vem com o tio. The Wolf é um game exclusivamente single player, point and click, aponte e clique, com visão em terceira pessoa de ação e aventura. O jogo foi desenvolvido pela Telltale Games com licença da Vertigo e distribuído pela Warner Bros, lançado em outubro desse ano, 2013, disponível para PC, Xbox 360 e PlayStation 3. Quando eu fiz o vídeo da meia hora, eu disse durante a narração do gameplay que eu só estava fazendo aquele vídeo não só porque alguns inscritos teriam pedido, mas também porque eu dei uma chance para o jogo por conta da empresa que desenvolveu ser a Telltale, a que fez o The Walking Dead game do ano. Tanto que o game segue o mesmo sistema. Para quem não viu o meu vídeo do The Walking Dead, já eu explico esse sistema. É bem simples. Mas então, durante esse vídeo, eu também disse que não sabia do que se tratava, mas os inscritos por comentários e por mensagem pessoal aqui no YouTube, e falando em comentário, Google Mais vai tomar no meio do teu toba, mano. Ninguém gosta de você. Ferramenta inútil do caralho. Mas então, vocês inscritos me disseram que ele se tratava de um jogo baseado em uma série de quadrinhos intituladas Fábulas. Então o tio obviamente correu atrás e vai falar um pouquinho sobre elas antes de analisar o jogo. Ah, Zangado, mas se você nunca leu e nem conhecia, você vai fazer merda. A gente nunca deve falar sobre algo que a gente não conhece. Sim, o tio sabe disso. Por isso eu vou chamar o Feliz, que não só conhece, mas ele leu e coleciona as HQs também para falar. Relaxem, que ele não vai spoiler nada sobre o jogo. Ele na verdade vai apresentar para vocês de uma forma bem simples e resumida do que se trata esse universo. Daí eu volto e analiso o game para vocês. Beleza, Creuza, então, maravilhosa. Deixa rolar. Beleza, estou aqui com o Feliz agora. E aí, Feliz? E aí? Feliz vai explicar pra gente um pouquinho aqui sobre as HQ, sobre o universo, sobre o traço, sobre, enfim, as coisas em gerais. Porque ele é um cara culto, né? Um cara que lê bastante. Você lê mesmo, vai falar que eu leio, eu gosto de ler. Lê bagarai. Então, Feliz, apresenta um pouco pra gente no geral, assim, faz uma review mesmo da saga, das HQs do jogo The Wolf Among Us, que é os Fábulas, né? Que é um jogo inspirado no universo de Fábulas, que é uma história em quadrinhos publicada pelo selo da Vertigo, que é uma divisão da DC Comics voltada para o público mais adulto. Foi criado por esse cara aqui, Bill Willingham, que foi o idealizador da história em quadrinhos no geral. Teve outros escritores que fizeram outros spin-offs e tudo mais, só que esse é o cara, é a mente por trás de Fábulas. A ideia geral é pegar os seres fantásticos dos contos de fada e do imaginário popular e trazer para um contexto moderno. Inclusive de lendas regionais, como por exemplo a gente vê a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que é uma coisa mais europeia, também está presente em Fábulas. Não só contos de fadas. Não né? só contos de fadas. Sobre a história, ela começa quando o vilão conhecido como adversário, no intuito de dominar o mundo das fábulas, expulsa elas de lá e elas vêm parar no nosso mundo, que é o que a gente chama de mundo real. E lá, elas, na cidade de Nova York, elas formam uma sociedade entre si. Só uma perguntinha rápida. Esse adversário que você falou aí, que é o vilão que expulsou as fábulas do mundo, da terra delas, ele é um personagem o quê? Inventado ou ele é um personagem... Dá-se a entender que ele é inspirado no Gepeto. Porra,
Tá, mas e aí, continuando? E daí aqui as fábulas elas criam uma cidade própria, né, num bairro de Nova York que se chama Cidade das Fábulas, onde eles têm uma divisão social, eles têm divisão de trabalho, eles têm prefeito, eles têm um departamento de polícia que é onde o Bigby trabalha. Sobre isso a gente está vendo bastante ultimamente, não só no caso no game que a gente está falando agora, que é o The Wolf, mas seriado, Once Upon a Time, sim. Tem filmes também, reinvenções da Branca de Neve, do João Pé de Feijão, João e Maria no Caçadores de Bruxa. Até no Shrek, até o Shrek, que apesar de ser uma paródia, não deixa de ser uma reinvenção. Exato. E outra coisa, o Fábulas não foi nessa modinha, né? Ele já tem um tempinho. Não, Fábulas começou a ser publicado em 2002. Eu não sei se essa moda, digamos assim, se inspirou em Fábulas, mas pode-se dizer que ele foi um precursor dessa onda de reinvenção do universo lúdico. Como eu estava dizendo, algumas fábulas elas ficaram em Fabletown, mas também tem um lugar para outros tipos de fábula, que são aquelas que não são humanoides, que são, por exemplo, as criaturas antropomórficas, como os Três Porquinhos, como o Príncipe Sapo, o Lobo Mau, e aí? O Lobo Mau, no caso, ele assumiu a forma humana justamente porque ele quer se integrar na sociedade, ele quer se redimir do passado dele, que ele era um vilão das fábulas. Como que essas criaturas antropomórficas, elas ficam na aparência de humano, né? Pra poder andar tem os feitiços que eles compram, que é chamado de glamour. Uhum. Dá até pra você fazer um paralelo bem bacana, né? Que, por exemplo, a fazenda, ela é um lugar pros rejeitados das fábulas. Sim, porque uma Branca de Neve da vida vive entre nós. Ela não precisa viver, digamos assim, no meio de monstros, no meio de goblins. É engraçado o feitiço se chamar glamour, porque você tem glamour, você vive na alta sociedade. Você não tem, você é a escória da sociedade, você vive à margem. Na fazenda, como eu já disse, ficam os excluídos. Isso vai gerando entre eles assim um certo mal-estar social, que até fomenta um arco interessante da HQ. E essas criaturas que ficam na fazenda, pelo jogo, porque eu não li nenhuma HQ, só você que leu, mas pelo jogo algumas dessas criaturas vão pra Fabletown. E aí é proibido, parece que não pode, eles não podem ser vistos, assim. Mas tem uma outra coisa que você também me falou em off, que é sobre os humanos, que são chamados de mundanos. Sim. Me explica só um negócio. Você disse pra mim que eles não podem ser vistos pelas pessoas comuns, correto? As fábulas não são vistas por nós mundanos, porque tanto Fabletown quanto a fazenda, elas são protegidas por um feitiço. Quando alguém desconfia que está acontecendo alguma coisa, sente alguma coisa, esse feitiço pode acabar se desfazendo. Isso é uma coisa que inclusive o Bigby cuida bastante. Tá, se os humanos não podem ver as fábulas, pra que o glamour então? É justamente para diferenciar os humanoides dos antropomórficos. Nos primeiros arcos, a HQ tinha um clima mais investigativo, igual no jogo, que tratava sobre o Bigby investigando o assassinato da irmã da Branca de Neve. Depois disso, a HQ foi tomando uma proporção um pouco mais ampla, que fala sobre a tentativa das fábulas retomarem a terra natal delas. Aí começou a se notar um paralelo político com a questão de Israel, deles tentando recuperar a Terra Prometida, que é uma questão política bastante complicada, que o próprio criador da HQ admitiu que desde o começo de Fábulas essa era a intenção, que era transmitir essa visão política dele. Ele já se declarou como um defensor da causa pró-Israel. Isso insere a HQ num contexto um pouco mais delicado, porque essa disputa entre Israel e Palestina, ela é envolta em questões religiosas, que costumam ser bem polêmicas. Daí é bom a gente ter uma certa sensibilidade quando está lendo. Mas é interessante você ler a HQ com esse olhar. Como a Vertigo é um selo voltado para o público adulto, eles podem trabalhar mais o roteiro e dar uma complexidade maior para enriquecer bastante a história. Como você falou, essas analogias, né? Eles têm liberdade para fazer analogias, para fazer interpretações que o público mais jovem não entenderia. Sobre o traço, ele varia bastante de número para número, né? Porque Fábulas já teve diversos desenhistas. E como toda HQ, é difícil manter uma consistência. Então a gente vai encontrar alguns trabalhos bons e alguns trabalhos não tão bons, assim, para não dizer ruins. Mas a gente não pode escolher uma história em quadrinhos utilizando só o critério dos desenhos. Aqui no Brasil, Fábulas é publicado pela Panini Comics em arcos. São histórias fechadas em um volume único.
Sim, é igual pra quem acompanha o Twitchcam, aquelas que eu compro do The Walking Dead e mostro pra vocês. No The Walk são 6 HQs por arco, custa R$32. Esse aqui você não sabe quantas HQs são, mas é R$24, né? Custa R$24,90 um arco de fábulas aqui no Brasil. Você falou que preferem... eu gosto muito dessa fórmula de publicação, porque como é publicado lá nos Estados Unidos, são os números separados. E é um pouco mais complicado de você acompanhar linearmente. Porque se você perdeu um número do arco, você já bagunça toda a cronologia. Sem falar que o custo para você acompanhar separado lá é bem maior. Porque cada arco lá fora é vendido a R$3,99 e é cheio de propaganda. Aqui no Brasil eles compilam tudo em um arco só, sem propagandas, por um preço bem mais em conta. Você que acompanha, então, várias HQs aí, recomenda ou não o Fábulas pra galera? Eu recomendo, porque além de ter uma qualidade boa de texto e desenhos, gosto bastante dessa questão de reinvenção de temas conhecidos, inserindo um contexto moderno, envolvendo questões políticas, inclusive. Ok, jovens, agora vamos para o jogo. A história se passa 20 anos antes da primeira HQ. O protagonista é o Bigby, o lobo mau, que é o xerife da cidade das fábulas, ou Fabletown. A primeira missão do jogo se trata de um caso de violência doméstica. O lenhador da história do Chapeuzinho Vermelho está brigando com uma garota de programa e nós temos que ir lá intervir, só para demonstrar qual é o papel do Bigby no game. Depois disso, a garota de programa é assassinada e sua cabeça é arrancada. Após isso, uma série de assassinatos, as fábulas, começam a acontecer e o nosso papel é investigar e ir atrás desse serial killer, do qual tudo indica que também seja uma fábula. E é isso, sem mistério, quer dizer, mistério tem na história, mas sobre o que se trata o jogo, é isso aí. A história é ótima, mesmo sendo apenas um início, assim como os jogos do The Walking Dead, o game pelo que parece será em 5 capítulos e estes vão sendo lançados, sabe-se lá em que data, né? Acredito que até o meio do ano que vem deve ter lançado todos e olhe lá. Infelizmente você joga e fica naquela expectativa de outro capítulo ser lançado. Ah, Zangado, não seria melhor esperar lançar todos para analisar? Não, porque todos se tratam do mesmo jogo. E como eu nunca spoilo em nenhum vídeo, e todos os capítulos vão utilizar a mesma tecnologia, falando de um eu falo de todos. É o mesmo jogo, em pedaços. Conforme for lançando os próximos capítulos, eu posso fazer a meia hora para vocês. Lógico, se vocês quiserem. Se não, eu não faço. Nesse tipo de jogo, você mais assiste do que joga. O capítulo deve durar cerca de 2 horas, mas de gameplay real vai aí uns 50 minutos, 1 hora. E como o jogo funciona? No game nós podemos andar e interagir com os objetos do cenário. Por se tratar de um game investigativo, o papel do Bigby é procurar pistas no local do crime, interrogar as pessoas como um verdadeiro detetive, tentando fazê-las falar por meio de força ou não, e haverá combates e perseguição também. O jogo fica certos trechos parados, apenas com diálogos para dar entendimento aos fatos, que seria a investigação do que você encontrou, levantando os suspeitos, e depois o bicho pega pesado. As cenas de perseguição são excelentes e as de lutas também. Comparado a The Walking Dead, a Telltale deu um grande passo na jogabilidade. Isso é ótimo, que esse mês ainda vem a segunda temporada do The Walking Dead com a Clementine. Então isso deixa a gente bem otimista. Haverão diálogos tranquilos, onde você terá um tempo para perguntar ou responder alguém, e haverão escolhas rápidas, decisões rápidas. Você não pode vacilar. Suas escolhas são sempre levadas para o próximo capítulo, e você tem que ficar atento para perseguir o verdadeiro assassino. Depois que eu completei o capítulo, eu recomecei mudando as minhas escolhas para ver se haveria muita diferença, assim como eu fiz no Beyond Two Souls. A primeira cena, que é a do lenhador, me fez ficar um pouquinho preocupado. Eu mudei praticamente todas as respostas e o desfecho foi idêntico. Eu já ia me decepcionar, mas as próximas cenas, as suas escolhas mudam bastante. Quando você vai perseguir alguém, você escolhe o caminho ou a que suspeito você vai perseguir. Se você vai querer ou não lutar com alguém. Isso vai mudar muito a história. Ainda bem, né? Mas tem uma coisa que é muito chata, que geralmente em jogos de RPG ou jogos de diálogo interativo, que tem várias opções de falas, acontecem. Você pergunta alguma coisa, sei lá, ei, que horas são? Daí o cara diz,
Ah, é hora de você criar vergonha na cara e comprar relógio. Uma coisa que eu não gosto é quando essa opção não desaparece. Fica ali e se você clicar 10 vezes o cara vai dizer a mesma coisa e o outro vai responder a mesma coisa. E ainda tem alguns jogos que insistem em deixar essas opções ativas. Ah, Zangado, é pra quando alguém clicar e acontecer alguma coisa e essa pessoa não prestar atenção, daí ela vai perder o diálogo. Não, né? Daí é só clicar de novo que tá lá. Então para de ser chato, tá bom? É só um comentário. A ambientação é muito legal. Claro que comparado a qualquer jogo de tecnologia atual, esse game é considerado ultrapassado. Fundo em 3D, mas morto, cheio de paredes invisíveis. O jogo utiliza o mesmo motor do The Walking, mas nota-se uma visível melhoria. Menos serrilhados, mais coloração dos personagens, efeitos de luz, de sombra. Os personagens também estão mais expressivos. A trilha sonora é ótima, original e muito bem criada e combina muito bem com a atmosfera criada em cada cena do game. A dublagem também é muito boa. A jogabilidade, física, inteligência artificial, não tem o que falar. Você joga praticamente com o mouse ou o analógico. Nas cenas de luta e perseguição, você faz uma sequência de botões, então, né? Ah, Zangado, beleza. O jogo não tem segredo, a história é ótima, eu curto game investigativo, com ação, vou comprar. Não, espera. Uai, Zangado, espera o quê? O jogo não é bom? Como assim espera? Tem um detalhe muito importante que falta pro tio falar pra vocês. The Wolf terá 5 capítulos, certo? E cada capítulo será vendido via download, sem mídia física, na Live, PSN, Steam, correto? Assim como foi com The Walking. Quando terminarem de lançar o último capítulo, algum tempo depois, eles vão vender os 5 capítulos, todos, em uma mídia só, com caixinha, com manualzinho, tudo bonitinho. Tá, Zangado, e daí? E daí, que se vocês forem comprar cada capítulo do The Wolf, ele tá saindo aproximadamente a R$45. Se você comprar os 5 separados, vai sair R$225. Sendo que quando lançar em mídia, você vai comprar por uns R$150. Os 5 de uma vez. Zangado, beleza. Valeu pelo toque. Mas você não entendeu uma coisa. Eu quero o jogo agora. E eu não tô com saco de esperar. Tudo bem, o dinheiro é de vocês. Só tô dando um toque. Que o jogo é muito bom? Sim, ele é. Se você gosta desse gênero e não quer esperar, sem problema. Ok? Na descrição desse vídeo eu coloquei o link para vocês conferirem trocentas milhões de HQ do Fábulas. Tudo em português, para ler online. É só conferir aí depois quem se interessar, certo? Bom, jovens, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar, se possível comentar. E se gostou e não está no canal, se inscreve aí. Grande abraço a todos vocês. Tudo de melhor sempre. Muito obrigado por tudo. Beleza? Então, valeu, falou e até mais.